Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula 5.1 do módulo 5. Hoje a gente vai encarar de frente um dos temas mais, digamos, espinhosos e, ao mesmo tempo, mais sinceros da fé: o problema do mal. Sabe, essa é uma daquelas perguntas que, uma hora ou outra, todo mundo se faz. E o primeiro passo, o mais importante, é levar essa questão a sério. E essa pergunta que está na tela, olha, ela não é uma pegadinha, né? Ela é um lamento. É uma dúvida que ecoa em corredores de hospital, em meio às notícias de guerra ou até no silêncio de um coração partido. Para ser bem sincero, talvez seja a objeção mais forte contra a ideia de um Deus bom. E por isso mesmo, levar essa pergunta a sério é um ato de respeito. Respeito pela dúvida e principalmente pela pessoa que está sofrendo com ela. Agora aqui vem uma sacada interessante. Filósofos e teólogos, quando olham para essa questão gigante, eles não a tratam como um bloco único. Na verdade, eles dividem o problema em dois desafios bem diferentes. E cada um deles precisa de um tipo de resposta diferente. Entender essa divisão é fundamental para a gente ter uma conversa mais clara e, honestamente, mais produtiva sobre o assunto. E aqui no slide fica bem claro. De um lado, a gente tem o problema lógico. Esse é o argumento preto no branco. Ele diz basicamente a existência de um Deus bom e a existência do mal são uma contradição. É como tentar desenhar um círculo quadrado. Simplesmente não dá. Do outro lado tem o problema evidencial. Esse aqui é mais uma questão de evidências, de probabilidade. Ele não diz que é impossível, mas que, olhando para a quantidade de sofrimento no mundo, parece muito, mas muito improvável que um Deus bom exista. Percebe? São abordagens completamente diferentes. Então, vamos mergulhar primeiro no problema lógico. Quem formulou isso de um jeito super claro e desafiador foi um filósofo chamado J.L. Mackie. E o argumento dele é tão elegante, tão direto, que, sinceramente, ele deixou muito teólogo sem saber o que responder por um bom tempo. A lógica do Mackie é a seguinte, bem direta. Pense em 3 afirmações. Primeira, Deus é todo-poderoso. Segunda, Deus é totalmente bom. Terceira, o mal existe. Mackie diz: essas 3 coisas juntas não fecham a conta. É impossível. Por quê? Se Deus é bom, ele quer acabar com o mal. Se ele é todo-poderoso, ele pode acabar com o mal. Mas o mal existe. Então, a conclusão dele é que uma das 2 primeiras afirmações tem que estar errada. Ou Deus não é tão poderoso assim, ou ele não é tão bom. O ponto-chave é esse. Para ele, é uma contradição lógica. Mas aí entra em cena outro filósofo, Alvin Plantinga, com uma resposta que ficou super famosa: a defesa do livre-arbítrio. A ideia dele, que é genial na sua simplicidade, é a seguinte: ser todo-poderoso não significa poder fazer o que é logicamente impossível. Por exemplo, Deus não pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantar. É um absurdo lógico. E aí Plantinga aplica isso ao nosso problema. Ele diz que criar seres humanos que são verdadeiramente livres, mas que ao mesmo tempo são programados para nunca escolher o mal, isso também é uma contradição lógica. Seria como forçar alguém a amar. Isso não é amor, é programação. Um mundo de robôs perfeitos não teria mal, é verdade, mas também não teria amor de verdade, nem bondade genuína, nem coragem. E olha, o impacto dessa ideia do Plantinga foi gigantesco. É importante entender, ele não tentou provar a existência de Deus. O que ele fez foi mostrar que não existe uma contradição lógica entre Deus e o mal coexistirem. Ele mostrou que o quebra-cabeça do Mackie tinha sim uma solução possível. E isso, gente, mudou o jogo. A conversa filosófica praticamente abandonou o problema lógico e se concentrou totalmente no outro, Que é o problema evidencial. E é aqui que a coisa pega para a maioria de nós, né? Porque não estamos mais falando de lógica abstrata. Estamos falando do peso real, esmagador, do sofrimento que a gente vê todo dia no jornal, na nossa vida, no mundo. E quem resumiu muito bem esse problema foi o filósofo William Rowe. Ele usa um exemplo que é de cortar o coração. Imagina só, um filhote de cervo, sozinho numa floresta, preso num incêndio. Ele sofre uma agonia terrível por dias e aí morre. Ninguém viu, ninguém aprendeu nada com isso, a dor dele foi inútil. Esse é o que o Rowe chama de sofrimento gratuito. É a dor que parece não ter propósito nenhum. E é a existência desse tipo de sofrimento que se torna a evidência mais forte contra um Deus bom. E essa pergunta na tela é o ponto central de toda a discussão. Pensa bem, existe diferença entre dizer eu não consigo ver uma razão para esse sofrimento e afirmar não existe nenhuma razão para esse sofrimento? O argumento todo do Rowe se baseia nesse pulo, de eu não vejo para não existe.
Mas será que esse pulo faz sentido? Só porque a gente não enxerga um motivo significa que ele realmente não existe? Tem um outro filósofo, o Stephen Dijkstra, que usa uma analogia que eu acho ótima. Ele diz que nós somos como uma criança pequena no consultório médico. A criança vê a agulha, sente a dor da injeção e chora, porque na cabeça dela o médico está fazendo algo ruim. Ela não consegue entender o propósito maior, a doença que a vacina vai prevenir. Mas só porque a criança não entende não quer dizer que o médico não tem uma boa razão, certo? A ideia é essa, a gente assumir que, se Deus tivesse um bom motivo para o sofrimento, a gente, com a nossa mente limitada, conseguiria entender. É um pouco de arrogância, não acha? Ok, a gente falou de toda essa filosofia que é super importante para organizar as ideias. Mas agora, vamos trazer a conversa para a vida real. E na vida real, é fundamental a gente entender uma coisa. Essa discussão toda é a ferramenta errada na hora errada. Quando alguém está sofrendo, de verdade, a última coisa que essa pessoa precisa é de uma aula de filosofia. Nesses momentos, o que vale é o cuidado, é a compaixão. E por favor, vamos evitar aquelas frases feitas que, mesmo com boa intenção, machucam demais. Coisas como, tudo acontece por uma razão, ou Deus está te testando, ou pior, eu sei como você se sente. Não, a gente não sabe. Essas frases diminuem a dor do outro, tentam apressar um luto que tem seu próprio tempo. A gente esquece da história de Jó, né? No final, Deus fica bravo com os amigos que tinham todas as respostas certas e fica do lado de Jó, que só lamentou sua dor com sinceridade. Muitas vezes, a resposta mais poderosa para o sofrimento não é uma explicação, é a presença. É um abraço silencioso. É um eu estou aqui com você no meio dessa dor. É fazer o que Cristo fez. Ele não deu um sermão da cruz, ele entrou no nosso sofrimento. E falando sobre escolhas e sofrimento, essa discussão é a ponte perfeita para o nosso próximo assunto, que tem tudo a ver com a nossa parte nessa história. A gente viu que o livre-arbítrio é a peça-chave na resposta filosófica, né? É a razão pela qual Deus permitiria a possibilidade do mal. Mas e o nosso papel nisso tudo? O que a gente faz com essa liberdade? Qual é a nossa responsabilidade no mal que existe no mundo, o chamado mal moral? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima aula, a 5.2. Espero vocês lá.